Esse caso do Carlos Bolsonaro envolvendo a BIM paralela é tão grave e tão sério que o PL o abandonou. Se vocês repararem, não há uma defesa efusiva do PL com o Carlos Bolsonaro como houve com o Alexandre Ramagem. E essa conversa do Bolsonaro de que ele não fugiu, ora, para de conversa, para de história. Nós temos informações que houve um vazamento dessa operação da Polícia Federal contra o Carlos e eles foram para alto mar. E depois as imagens mostraram o Carlos chateadoso e todo abalado com os policiais fortões chegando lá para apupá-lo. E o mais interessante é que essa operação mostra um alinhamento da PGR com o STF. Talvez se fosse o Augusto Aras estão dizendo que essa operação não sairia. E a esquerda ficar ironizando essa operação tem que tomar muito cuidado. Mas na sua opinião, o PL abandonou o Carlos Bolsonaro? Se fosse o Augusto Aras, essa operação sairia? E a esquerda ironizando, é um erro, é um acerto? Se você curtiu a operação e o desespero, deixa o like e se inscreva no canal. Eu fiquei vendo uma farsa dos bolsonaristas correndo por aí, por acolá, dizendo que o Bolsonaro não estava tenso e ele nem tinha fugido da operação policial quando ela começou. Mas a gente sabe que essa é uma conversa pra boi dormir dos bolsonaristas, porque as informações que nós temos é que a operação vazou e o Bolsonaro foi avisado. Nesse meio tempo que o Bolsonaro foi avisado, ele e os seus filhos saíram de lancha para o alto mar e lá ficaram por um tempo. Quando eles voltaram, apesar dos bolsonaristas estarem dizendo que Bolsonaro estava tranquilo, ele estava tranquilo nada. Houve uma tensão com a Polícia Federal, eles começaram a falar que a operação seria ilegal e o Carlos estava abalado e muito chateado com a operação. Eles falaram lá de levar celular, o Carluxo meio que conversou, mas não vamos cair nessa farsa. Porque eles discutiram, começaram a falar que a operação era ilegal, como sempre eles gostam de fazer, mas houve tensão. Houve chateação e, segundo informações do Leonardo Sakamoto, sim, houve fuga. O Palácio do Planalto dá como certa que a operação vazou de dentro da Polícia Federal ou até mesmo de dentro da BIM. E o que está chamando a atenção de todo mundo é o silêncio do general Augusto Heleno. Porque o general Augusto Heleno, ele era ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Nessa função, a BIM estava abaixo do guarda-chuva dele. Então a BIM, Agência Brasileira de Inteligência, era de responsabilidade do general Augusto Heleno. Ele rompeu praticamente relações com o Bolsonaro, desde o final do mandato de Bolsonaro. Eles têm conversado muito pouco, na verdade eles não se conversam. O próprio general Heleno se isolou. E esse é um caso que vai chegar até ele, óbvio, ele vai ter que prestar um depoimento, vai ter que esclarecer essa situação. Como que havia uma BIM paralela dentro de um órgão que ele era o responsável? Tudo bem, ele não era o diretor, mas ele estava acima do diretor-geral, que na época era o Alexandre Ramagem. Algumas informações que nós temos, do Metrópolis, que foi o site que trouxe essa informação aí da raiva do Bolsonaro com o general Augusto Heleno, porque o Heleno, ninguém fala nada dele. Todo esse caso da BIM paralela passou pelo Heleno e não aconteceu nada. Estão dizendo o seguinte, o Heleno não teria força para se opor ao caso da BIM paralela. E quando ele foi solicitado para algo do tipo, para essa espionagem, ele foi categórico e negou. Então o que nós estamos vendo é o seguinte, se a batata esquentar para o lado do Heleno, ele vai jogar essa bucha no colo do Carlos Bolsonaro. Como o PL já está fazendo. O Carlos ele tem sido abandonado. Informações do Igor Gadelha, que é um colunista do Metrópolis, mostram que o PL vai adotar uma cautela extrema nesse caso do Carlos Bolsonaro. Porque quando houve busca e apreensão com o Alexandre Ramagem, o PL se revoltou. Vários bolsonaristas se manifestaram. Houve toda uma comoção junto ao Arthur Lira e ao Rodrigo Pacheco com relação a essas buscas e apreensões executadas dentro do Congresso. O PL se revoltou, o Valdemar Costa Neto se revoltou, teve bate-boca com o Rodrigo Pacheco, mas agora no caso do Carlos, boquinha de siri. Ninguém tá falando absolutamente nada nessa história. Nada. Tá todo mundo quieto. O Valdemar Costa Neto até amanhã dessa terça-feira não falou nada. O Ramagem tinha falado. Então eles percebem que é muito, mas muito complexa essa situação. E por que eles estão em silêncio, segundo Igor Gadelha? Porque o PL tá tenso. Caciques do PL, lideranças partidárias,
partidárias começaram a falar para o Igor Gadelha que, se de fato houve esse caso da BIM paralela, isso é inaceitável. Não vai haver defesa com ou para o Carlos Bolsonaro. Eles não podem se posicionar favoráveis ao Carlos Bolsonaro. Por isso que eles estão em silêncio. E o mais interessante é o seguinte: a própria defesa do Carluxo não defende nesse caso. Se você começar a reparar, todas as críticas ou todos os pronunciamentos são com relação à operação da Polícia Federal, falando, não, foi ilegal, é um abuso, coisa do tipo. Mas ninguém nega. Ninguém nega. Se nega muito pouco. Se nega é muito pouco, porque esse caso é um pipinaço, meu celular tá doido aqui, é um pipinaço para o Carlos. E mostra o seguinte, um alinhamento entre a PGR e o STF. A Malu Gaspar, melhor, não foi a Malu Gaspar, exatamente, confundi ela com a Bela Megali. A Malu Gaspar do Globo disse que esse caso mostra um alinhamento fino da PGR com o Paulo Gonet e o Alexandre de Moraes, o ministro do STF. Porque o Paulo Gonet, na sexta-feira, deu um manifesto, ou fez um manifesto favorável a essa operação de busca e apreensão contra o Carlos Bolsonaro. E internamente na PGR é dito que se a PGR fosse comandada por Augusto Aras, essa operação não sairia. Então isso é muito sério. Muito grave. Aras iria proteger o Carlos? Aras protegia a família Bolsonaro? É o que está insinuado aí. E a gente tem que lembrar que houve sim uma escolha, uma preferência do Alexandre de Moraes pelo Paulo Gonet durante todo o processo de seleção. O que nós temos que agora observar são deixando um pouco de lado, propriamente dito, o Carlos, o Bolsonaro e essa operação, são alguns erros que a esquerda cometeu durante esse processo. O post da Secom, ironizando o Carlos Bolsonaro, com toque, 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 e a fala do André Janones, com notícia falsa, dizendo que a Polícia Federal apreendeu um computador da BIM junto com o Carlos, são erros inadmissíveis da esquerda. Não poderiam ter acontecido. Nesse momento, a esquerda não tem que se enfiar nessas polêmicas com o Carlos, porque tudo que a família Bolsonaro quer é alegar perseguição. É falar que eles estão sendo perseguidos pela Polícia Federal, é dizer que a operação é legal, toda aquela história. Quando a esquerda faz esse tipo de ironia, prejudica o governo, prejudica a operação e dá aquilo que os bolsonaristas querem. Tanto que o Lula teve que se explicar. O Bolsonaro começou a falar que havia perseguição, insinuando ali uma influência do governo federal dentro da Polícia Federal. O Lula falou o seguinte, isso que ele tá falando é uma asneira. Ele sabe que não tem interferência. Não tem nada de legal nessa operação e não tem nada mesmo. Só que o governo tem que tomar muito cuidado para evitar entrar no jogo da narrativa do Bolsonaro, que é tudo o que ele quer é falar que a operação é ilegal. Ilegal foi o governo dele. Mas o Lula ter que explicar isso não é legal. Enfraquece o governo, prejudica o governo. Então a esquerda precisa tomar muito mais cuidado. Não a esquerda, eu tô falando postagens, militantes, não, mas canais institucionais como a Secom, aí tem que tomar muito cuidado.